Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Quem vos fala é o pastor Carlos França. Nesta manhã de domingo, em que nós estamos aqui estaremos transmitindo uma breve palavra de reflexão com incidência na Escola Bíblica Dominical. Quero convidá-los neste momento para fazermos uma oração de gratidão a Deus e assim iniciamos esta live. Bondoso Deus, eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia que o Senhor tem nos dado, te agradecer, Senhor, pelas tuas bênçãos que estão sobre as nossas vidas. Senhor, nós estamos, Senhor, agora participando da Escola Bíblica Dominical. Sim, Pai, de uma forma diferente daquela que estamos acostumados a fazer, mas temos como propósito, Senhor, continuar aprendendo a Tua Palavra e praticando a Tua Palavra. Quero pedir, Senhor, a Tua bênção em favor de todos os Teus filhos, de toda a Tua igreja, Senhor, em especial os nossos irmãos ali da Assembleia de Deus, do Jardim Independência, da Brumado de Minas, do campo de Vila Alpina. Que esta bênção também seja extensiva a todo o campo de Vila Alpina, a toda a nossa liderança e a todos aqueles que tiverem a oportunidade de participar desta aula. Senhor, fica conosco nesse dia e que, Senhor, tudo que o Senhor fizer seja para benefício de todos os homens. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Meus irmãos, antes de entrarmos na nossa aula de hoje, nós queremos aqui agradecer a oportunidade que nós temos de estarmos ministrando a aula da Escola Bíblica Dominical através dessa live. Quero agradecer toda a igreja da Brumado de Minas, da Assembleia de Deus Brumado de Minas, do campo de Vila Alpina, e faço isso agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Mara, que é a nossa superintendente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo esteja abençoando a cada um de nós e que o ensinamento desta manhã venha a ser proveitoso e possamos aplicar em nossas vidas. Queremos, irmãos, aproveitando e já iniciando a nossa aula, dizer a todos, lembrando que nós estamos estudando esse trimestre, a família natural, segundo os valores e princípios cristãos. Estamos hoje na lição de número 12, que traz como tema as bênçãos de Deus para a família. Seguindo o roteiro costumeiro das nossas lições, eu quero ler o nosso texto áureo, a nossa verdade aplicada, assim como os textos de referências. Um abraço a todos os irmãos que costumeiramente participam da Escola Bíblica Dominical. Nós fazemos com classes separadas, por faixa etária, por outras formas de separação, mas hoje estamos fazendo uma classe única, né? E estamos também tendo a oportunidade de estender a Escola Bíblica Dominical àqueles que não têm a oportunidade de estar no templo. Pedimos a Deus que muito em breve tenhamos a oportunidade de retornar ao templo para as nossas atividades. Diz assim o texto áureo da nossa lição. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. A nossa verdade aplicada nos diz: Deus planejou, instituiu, abençoou e instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. Temos como os objetivos da lição explicar a relação entre a família e a bênção divina, apresentar algumas bênçãos de Deus às famílias e mostrar as atitudes para que as famílias desfrutem destas bênçãos. O texto de referência está no livro do Gênesis, capítulo de número 12, os 3 primeiros versículos, versículo 1, 2 e 3, e no livro dos Atos dos Apóstolos,
capítulo de número 3, versículo 25. Assim nos diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Atos, capítulo 3, versículo 25, diz assim: Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Esses são os textos que vão permear a nossa aula de hoje. As bênçãos de Deus para a família. Nós sabemos que, segundo o contexto da nossa lição, a família é a agência de Deus, pois é através dela e das suas atitudes e das atitudes que a faz com que seja um lugar de bênçãos, por meio da presença de Deus, tanto para os membros da família, assim como para a sociedade. Nós somos o caminho, a forma, a agência, o meio que Deus estabeleceu, nós família, que Deus estabeleceu para abençoar. Pois nós sabemos que o nosso Deus é um Deus abençoador. Ele tem propósitos grandes e ele tem prazer em abençoar o homem que ele criou. Quando nós vemos e lemos aqui o texto de referência nesta manhã, quando Deus diz a Abraão: te abençoarei, engrandecerei o seu nome, tu serás uma bênção e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos em Abraão esse agenciamento de Deus. Deus dando a Abraão a oportunidade de que através dele todas as famílias da terra viessem a ser abençoadas. Com toda sorte de bênçãos. Nós vemos Abraão como um homem abençoado de forma próspera, quando ele enriqueceu em terras desconhecidas. Nós vemos Abraão sendo abençoado na sua vida espiritual. Quantas vezes que Deus não se manifestou na vida de Abraão, o abençoando, dando a ele esperança, fazendo a ele promessas. Estas bênçãos, nós famílias cristãs, devemos ser agenciadores destas bênçãos, tanto no nosso lar, como para a sociedade que vivemos. Como agência de Deus, mesmo após o pecado, o homem caído, Deus não desistiu do seu projeto. Ele não desistiu do seu projeto. Ele prosseguiu usando o seu projeto, abençoando e usando a família como fonte de bênçãos para toda a humanidade. Temos alguns exemplos que estão inclusive relacionados na nossa lição. O exemplo da família de Noé, quando Deus, por causa da iniquidade, por causa do pecado do homem, ele decide destruir a humanidade. Mas Deus, através da família, preserva a humanidade para que ela continue crescendo, se multiplicando após o dilúvio e mantendo o relacionamento com Deus. Vemos também o próprio Abraão, como já falamos, que foi um homem chamado para ser uma bênção e para ser abençoador. Vemos também no livro do Êxodo, através da nação de Israel, Deus abençoando ou criando, formando uma nação através da família. Podemos também frisar de forma mais forte o grande benefício que Deus concedeu aos homens, que foi a vinda de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador ao mundo. Ele usou família
para que isto pudesse acontecer. Através de Maria e de José, nós vimos as promessas da chegada do Messias até nós e vimos também que esta família foi abençoada, a família de José e de Maria foi uma família abençoada pela presença do Filho. Então nós vemos o propósito de Deus com a família. Nós podemos gozar de bênçãos, gozar das bênçãos de Deus através da família. Nós vemos, porém, na atualidade, que precisamos ensinar as famílias o caminho destas bênçãos. Nós precisamos, como família, mostrar aos nossos e mostrar à sociedade que Deus, Ele é abençoador. Vivemos em tempos, na nossa vida corriqueira, e agora estamos vivendo inclusive um contrassenso disso, mas quantas vezes nós já dissemos que não temos tempo? Quantas vezes que nós já dissemos que o nosso dia precisava ter 48 horas? E para um propósito de Deus, que nós ainda não sabemos qual é na sua totalidade, porque podemos dizer que Deus está aproximando famílias neste momento, nós sabemos que Deus está ajuntando a família, né? Nós podemos dizer nesse tempo de escassez de tempo, que o propósito de família, o propósito de caminhar com Deus, de respeitar a Deus, tem se esfriado, Mas oxalá que tomara que nesses tempos difíceis que estamos vivendo atualmente, possamos voltar a ensinar no seio da família os caminhos das bênçãos de Deus. Que nós tenhamos essa oportunidade e venhamos aproveitar a oportunidade de ensinar os caminhos das bênçãos de Deus através da família. Sendo assim, nós estaremos não só recebendo as bem-aventuradas de Deus em nosso tempo, se restringindo somente aos suprimentos que são imediatos, mas também estaremos preparando as próximas gerações para que com discernimento venha a crer em Deus e com isso surgirá a formação de novas famílias abençoadas e abençoadoras. Eu gostaria de ler com os irmãos nesta manhã 2 textos bíblicos para referendar o que nós estamos dizendo até aqui. Ou seja, famílias que são abençoadas e famílias abençoadoras. O salmista, no Salmo de número 127, ele nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E no verso de número 3, o salmista, no Salmo 127, ele enfatiza: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. No Salmo 145, no verso de número 4, o salmista também nos traz uma palavra que é muito importante a respeito das bênçãos para a geração atual e as bênçãos para a geração futura. Nós devemos ter em mente que essas bênçãos que recebemos de Deus, elas não devem ficar só no âmbito do tempo atual. Nós devemos criar meios e ferramentas para que essas bênçãos elas venham ser extensivas às próximas gerações. Assim diz, verso 4 do Salmo 145. Uma geração louvará as tuas obras à outra geração e anunciará as tuas proezas.
Cabe a nós, como geração atual, família atual, fazer com que as próximas gerações venham conhecer as grandezas de Deus, aquilo que Deus tem feito. Veja que o salmista diz que esta geração, a geração atual, ela louvará as obras do Senhor para que as outras gerações conheçam. E esta geração atual anunciará as proezas, as grandezas, as maravilhas de Deus, pois nós somos agentes de Deus e devemos nos permitir ser usados por Ele como canal de bênçãos para outras famílias e para as próximas gerações. Eu quero uma pequena pausa aqui com os irmãos, só para dizer que nós estamos talvez indo muito rápido, talvez seja pela inexperiência do momento, mas espero que os irmãos estejam alcançando o conhecimento, acompanhando a lição nesta manhã, ok? Continuando a nossa lição, através desse canal de bênçãos, nós podemos entender que são várias as bênçãos que Deus tem preparado para a família. São várias e também de várias formas, além de quantidade e formas. Porque Ele, o nosso Deus, Ele é poderoso para abençoar as famílias, tanto que se faz necessário conhecê-lo e também conhecer as suas bênçãos. De que forma nós fazemos isso? Nós devemos buscá-lo e exercitar a nossa fé. Conhecer a Deus, nós devemos buscar pela sua palavra e pelo nosso dia a dia de relacionamento com Deus. Principalmente quando, como esses tempos, que são tempos áridos, tempos difíceis, tempos que estamos experimentando situações novas que nós nunca experimentamos. Mas nós devemos, neste tempo, exercitar a fé, buscar a presença de Deus junto à família, ajuntar a família para falar de Deus, ajuntar a família para adorar a Deus, ajuntar a família para exercício da fé coletivo, familiar, não perder a esperança, não perder a fé. Agora é momento de exercitarmos a nossa fé, pois sabemos que atualmente nós vivemos um tempo de materialismo, e o materialismo se encontra no topo dos desejos. Nós verificamos, e eu gostaria de ler mais um texto bíblico com os irmãos, no livro dos Provérbios, capítulo de número 24, Salomão foi um homem sábio, ele escreve algo que é muito importante para nós nos tempos atuais. Estas escrituras de Salomão, ela nos traz sapiência, conhecimento, sabedoria, entendimento, nos traz inteligência para que nós possamos viver esses tempos difíceis gozando das bênçãos do Senhor, o nosso Deus. Quero também agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de, nesse trimestre, na nossa escola bíblica dominical, fazer a leitura do livro de Provérbios, que neste momento, para nós, é de suma importância conhecer a sabedoria de Deus para as nossas vidas, para que possamos passar por esse período. Então Salomão nos escreve no capítulo 24, no versículos de número 3 e 4, ele diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Veja que maravilha, irmãos. Deus, através de Salomão, está nos dando aqui uma fórmula, um meio para alcançarmos
a prosperidade em Deus. Ele diz que a edificação da casa ele deve ser feito através da sabedoria. E ela deve ser firmada por intermédio da inteligência. E através do conhecimento nós podemos encher as nossas câmaras, ou seja, a nossa casa, o nosso ambiente, de todas as substâncias que são preciosas e que nos trazem deleites, que nos trazem alegria, que nos trazem satisfação. O sábio nos ensina desta forma a respeito da sabedoria, da inteligência e do conhecimento, dizendo que esses três, que nós vamos chamar de pilares, são os melhores caminhos, ou o melhor caminho para a edificação do lar, tendo suprimento de tudo. A constituição de um lar deve estar, então, fundamentado, ou ser fundamentado, nestes três pilares: sabedoria, inteligência e conhecimento. Sabedoria, inteligência e conhecimento. Como é uma aula, eu quero repetir novamente para frisar isto em nossos corações. Os três pilares que devem permear a nossa família para que nós sejamos abençoados e abençoadores: sabedoria, inteligência e conhecimento. Através da sabedoria, nós buscamos a presença e a participação de Deus no nosso lar. Nós participar, que Ele venha participar da constituição da nossa vida, do nosso ser e da nossa família. Nós vamos entender que Ele é quem edifica a nossa família, é Ele quem nos guarda e é Ele quem é o provedor, é Ele quem provê tudo para nossas vidas. Um salmo bastante conhecido por nós e dito de forma até decorada, o verso 1 diz, do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, através da sabedoria, através da presença de Deus em nossas vidas, nós sabemos que o nosso lar, ele estará sendo edificado, guardado e provido. Com a inteligência, nós aprendemos os estatutos de Deus, a sua palavra, os seus preceitos, a sua vontade, o que Ele deseja em nós, o que Ele não deseja em nós. Com a inteligência, nós passamos a compreender os desígnios de Deus, a compreender a vontade de Deus. É a inteligência que Ele nos deu, capacidade de discernimento. Deus nos deu esta capacidade. Através da inteligência, nós conhecemos a sua vontade. Através da inteligência, nós vamos entender quais são os caminhos que nós devemos percorrer. É muito importante que nós não sejamos só sábios, mas também que sejamos inteligentes. A sabedoria nos faz buscar a presença de Deus. A inteligência nos faz conhecer, aprender os seus estatutos e a sua vontade. E através disso nós passamos para o terceiro pilar. Esse terceiro pilar, ele vem complementar a vida familiar, a vida do homem, a vida da família, para que a bênção de Deus ela esteja completa. Qual é esse terceiro pilar? O conhecimento. Nós, através do conhecimento, ou seja, conhecemos a sabedoria de Deus, através da inteligência nós conhecemos o preceito, os caminhos, os estatutos de Deus, e através do conhecimento nós aplicamos, é a forma prática, nas nossas vidas. Aplicamos em nossas vidas e também nos nossos lares
ensinamentos, esses preceitos, esses estatutos. Não basta só saber que adiante de nós existe um abismo. Nós precisamos entender que este abismo é prejudicial e também precisamos ter conhecimento ou aplicar o conhecimento em nos desviar destes abismos. Assim, desta forma, nós estaremos concedendo à nossa família a segurança emocional, assim como a segurança espiritual, desenvolvendo em nossos filhos o amor, a confiança e o temor em Deus, formando novos lares abençoados por Ele. Veja como é importante conceder à família a segurança emocional e espiritual. Quantas pessoas, quantas vidas que hoje não estão vivendo com guerras emocionais e guerras espirituais. Mas através da sabedoria, da inteligência e do conhecimento, nós podemos trazer aos nossos filhos, à nossa família, a segurança emocional e a segurança espiritual, desenvolvendo neles, no seio da nossa família, o amor, a confiança e o temor em nosso Deus. Isto ocorrendo, irmãos, por certo, nós teremos um lar abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também queremos frisar que tais características e atitude nos levam a desfrutar das bênçãos de Deus no nosso lar. Famílias que são famílias abençoadas, elas temem ao Senhor. E quando nós falamos de temor, nós estamos falando de reconhecimento, nós estamos falando de reverência, nós estamos falando de respeito. O Salmo de número 128, eu quero ler também esse texto com os irmãos, também é um salmo conhecido. O salmista diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se nós observarmos esse salmo por completo, nós vamos ver que o salmista diz que o homem que teme ao Senhor, ele é um homem feliz, ele é um homem aventurado ou bem-aventurado, porque ele recebe as benéfices de Deus, ele recebe as bênçãos de Deus. E estas bênçãos nós tornamos, a usar o salmo para frisar, elas são estendidas a gerações futuras. Veja que no último verso desse Salmo 128, o salmista diz assim: e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Ou seja, geração abençoada é geração abençoadora que levam as bênçãos de Deus para as gerações futuras. Temer a Deus resulta em obediência à sua palavra. Temer a Deus resulta em sabedoria e conhecimento para aplicar em nosso dia a dia, para enfrentar os desafios da vida atual. Temer a Deus nos ensina a perseverar em oração, esperar em Deus, aguardar as promessas de Deus, não desesperar diante de situações adversas. Temer a Deus é reconhecer que Ele é Deus soberano, poderoso, excelso, que tem plenas condições de estar conosco, cuidando de nós. Qual que é o nosso feito? Qual deve ser os nossos feitos? Nos inclinar a Ele, respeitando, obedecendo, reconhecendo que Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós, nesse tempo, devemos desenvolver em nós os princípios bíblicos. O temor de Deus, ele influencia todos os aspectos da família. O temor ao Senhor, ele precisa ser influenciador das nossas vidas. Não devemos tomar atitudes que são meramente vontade pessoal, vontade humana,
mas devemos tomar atitudes no temor do Senhor. A começar pela instituição da família, a começar pelo namoro, a começar pela preparação para o casamento. A família deve estabelecer padrões onde Deus possa ter livre acesso para falar diretamente com ela. Nós, como família, devemos dar acesso a Deus, permissão, olha que palavra, como se Deus tivesse que pedir permissão. Mas de certa forma isto é correto e verdadeiro. Se nós não permitirmos a presença de Deus na nossa vida, no seio da nossa família, Ele estará presente, porém Ele não será um agente, Ele não terá uma ação de Deus, porque nós assim não o permitimos. Mas quando nós permitimos, ou seja, quando nós falamos a Deus que o nosso lar, a nossa família está aberto, está disponível para a presença e a atuação dele em nossas vidas, ele tem livre acesso, ele passa a ter livre acesso ao nosso lar, à nossa família. Isto é importante, irmãos, porque nós não precisamos, veja bem, nós não devemos, irmãos, transferir a responsabilidade familiar para intermediários, para terceiros. Quando nós falamos da presença de Deus, acesso livre para falar com a família, nós estamos chamando, e aqui eu me permito fazer isto, eu estou chamando a responsabilidade, o líder do lar, aquele que é o sacerdote da família, aquele que Deus colocou como líder, o cabeça sobre a família. Nós estamos chamando a responsabilidade desta pessoa, que deve honrar a sua família e liderar a sua família em todos os aspectos. O aspecto material e físico, provendo, sendo provedor. O aspecto emocional, trazendo tranquilidade aos componentes da família. Nós não podemos nos permitir famílias desregradas, famílias que vivem em conflitos, famílias em que vivem em pé de guerra. Nós devemos buscar a pacificação, o equilíbrio emocional. E acima de tudo, o líder do lar, o sacerdote da família, ele deve ser o líder espiritual da família. Nós não devemos transferir esta responsabilidade para terceiros. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes terceiros, eles não sabem lidar com aquilo que não é dele. O sacerdote da família, ele sabe lidar com aquilo que é dele. Então a responsabilidade aqui é do sacerdote da família. Você que é pai de família, você que é mãe de família e está sobre a responsabilidade da sua família, aprenda nesta manhã, abençoe os seus filhos, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, profetize bênçãos sobre a sua família, não terceirize isso. Este é um papel seu de sacerdote da família. Coloque as mãos sobre os seus filhos e os abençoe. Eduque eles no temor do Senhor. Nos momentos de dificuldade dos filhos, estejam ao lado deles. Não lance palavras vãs, palavras tolas sobre a sua casa, sobre a sua família. Devemos assumir o papel de sacerdote nas nossas famílias, pois nós sabemos que existem muitas bênçãos de Deus para a nossa família. Devemos também, como sacerdote do lar, fechar as brechas, para que a família não venha a ser atacada e atingida pelos dardos inflamados do inimigo. Nós devemos fechar as brechas através da oração, da comunhão, através da palavra de Deus, através de um relacionamento de Deus com a família, impedindo que o inimigo venha agir nas nossas vidas e assim os planos de Deus não se concretizarem em nós. Mas quando nós estamos fechando a brecha, assumindo o nosso papel
de sacerdote da família, as bênçãos de Deus, por certo, virão sobre nós. Não se esqueça das promessas que Deus fez para você. Não se esqueça das bênçãos que Deus prometeu para você. Não se esqueça que Deus, Ele tem um projeto grande para você e para a sua família. Então proteja a tua casa, proteja a tua família. Seja um verdadeiro sacerdote de Deus dentro do seu lar, abençoando aqueles que são seus. A família, ela também deve ser um lugar de trabalho e contentamento. Eu me lembro de uma ilustração em que um homem trabalhador, ele todos os dias, ele saía da sua casa e na frente da sua casa tinha uma árvore. E ele manteve o costume de todos os dias deixar uma sacola naquela árvore. E quando ele saía para o trabalho, ele pegava aquela sacolinha na árvore e ia para o trabalho, passava o dia, trabalhava, exercia a sua função. E quando ele retornava para o seu lar, ele, com aquela sacolinha, ele tornava a pendurar a sacola na árvore e entrava para a sua casa. E muitas pessoas que passavam pela rua se perguntavam: qual é o motivo daquela sacola? O que tem naquela sacola? Por que aquela sacola ela fica todos os dias pendurada na árvore? Até um dia que apareceu um corajoso. Sempre tem aqueles corajosos, né? Então aquele corajoso chegou para aquele senhor e perguntou: olha, eu tenho te observado, todos os dias você sai da sua casa, pega aquela sacola, vai aos seus afazeres e na volta, quando você retorna, você torna a colocar aquela sacola na árvore e entra para sua casa. O que tem naquela sacola? Por que você deixa na árvore? Qual que é a razão de tudo isso? E aquele homem então respondeu para aquele que o interrogava: olha, nesta sacola eu carrego os meus problemas. Os meus problemas que são externos. Aquelas questões que eu tenho que resolver no meu dia a dia. E dentro dessa sacola tem alguns problemas que são muito difíceis. Tem algumas situações que são bastante adversas. Então, eu sei que eles são os meus problemas. Eu sei que eu tenho que vencê-los. Mas o porquê que eu deixo pendurado na árvore esta sacola? Porque quando eu entro para o meu lar, eu tenho que levar para o meu lar a paz, a tranquilidade, o provimento. Eu tenho que viver a alegria dentro do meu lar. Então eu coloquei no meu coração de que todos os meus problemas eu vou deixar do lado de fora da minha casa. Eu não vou abandoná-los, porque eu preciso solucioná-los, mas eu não vou colocar a minha família em risco com os meus problemas. Isto é apenas uma ilustração, mas é uma forma de nós entendermos que a família, sim, é um lugar de trabalho. Nós devemos exercer o trabalho, nós devemos trabalhar para prover o dia a dia. Mas a família, acima de tudo, precisa ser um local de contentamento. É no lar que aprendemos o valor do trabalho, que aprendemos o valor de trazer a alegria para dentro dele. É muito importante nós exercitarmos isto na nossa família. Os problemas existem, as situações existem, mas eles não podem ser fatores de derrubar, de destruir, de desmanchar a família. Os problemas, eles existem para serem solucionados. E quando nós temos a presença de Deus dentro do nosso lar, mesmo que haja problemas, nós teremos condições de trazer alegria. O trabalho traz recursos para suprir a necessidade do lar. Estes recursos também, eles nos trazem a satisfação, nos conduz à satisfação, pois através do suprimento nós temos condições de sermos abençoadores. Nós abençoamos a nossa família através do suprimento. E podemos também
abençoar as famílias que passam por adversidades, através das nossas contribuições, através da forma como contribuímos quando levamos as nossas contribuições à igreja. Porque através da igreja, nós também podemos abençoar famílias no aspecto físico, emocional e espiritual. Já estamos perto de terminar a nossa aula, mas eu quero, finalizando, dizer que o centro de tudo, o cerne de tudo o que aprendemos desta manhã, nos leva ao valor primário da criação do homem por Deus. O porquê Deus criou o homem. E todas as vezes que nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus nos leva ao princípio, à criação. Deus criou o homem para que este venha adorar o seu nome, que nós sejamos adoradores. A família cristã deve ter no seu seio, deve ter no seu meio o princípio de adorador. Adorar a Deus através dos louvores, adorar a Deus através do amor, adorar a Deus através dos exemplos, adorar a Deus nos seus cultos, através da piedade, através do temor ao Senhor. Nós devemos entender, eu, você, todos que estão nos ouvindo, todos os cristãos, todos os homens, por que não dizer assim, nós fomos criados para sermos adoradores. Fomos criados para adorar ao Senhor, o nosso Deus, reconhecendo quem Ele é. Ele é Deus poderoso, soberano, excelso. Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Ele nos deu o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para entender. Parece que deu um probleminha na live aí, mas já está resolvido. Nós devemos entender que em Jesus nós temos a reconciliação com Deus e podemos ser adoradores. Concluindo, quero desejar que cada família, de forma consciente, venha buscar a presença de Deus e experimente o seu poder, sendo abençoada e sendo abençoadora, levando as bênçãos de Deus para as outras famílias e para as futuras gerações. Quero pedir que, através da sabedoria, através da inteligência e através do conhecimento, você tenha uma viva experiência com Deus e que a presença dele seja contínua na sua vida e que ele possa ser o hóspede de todas as refeições, que ele possa ser o Deus presente em todos os momentos da sua vida. Termino esta breve aula agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela igreja e finalizo com uma palavra de oração, agradecendo a todos que participam desse momento. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossa vida. Senhor, eu quero neste momento em que encerramos esta aula da Escola Bíblica Dominical, pedir a tua bênção em favor de todas as famílias. Tu és o Deus que abençoa, tu és o Deus que nos faz abençoadores. Por isso, meu Senhor, nesta manhã, eu quero, Senhor, pedir a tua bênção em favor da nossa nação, em favor do mundo que está vivendo, Senhor, esta pandemia. Quero pedir a tua bênção, Senhor, em favor de todas as famílias que estão vivendo essa situação. Quero pedir que tu venha guardar-nos, proteger-nos. Senhor, que tu venha nos dar, Senhor, condições de passarmos por este momento. Quero pedir a tua bênção em favor de todos os teus filhos, Senhor. Senhor, quero pedir a tua bênção em favor dos pastores que estarão cuidando, Senhor, da igreja neste momento, que é um momento diferente para nós. Quero pedir que tu nos dê sabedoria para tratarmos desse assunto. Quero pedir, Senhor, principalmente a tua presença no lar, Senhor. Abençoa o pai de família, o que é o sacerdote do lar. Senhor, também a mãe que está exercendo
esse papel de sacerdote no lar, abençoa os filhos, ó Pai, que nós não venhamos, Senhor, transferir responsabilidade, mas assumir a nossa responsabilidade, Senhor, como abençoadores, como provedores, ó Senhor, levando os nossos filhos para conhecer o Teu caminho, a Tua vontade. Senhor, fica conosco neste dia. Senhor, eu peço a Tua bênção, te agradeço, Senhor, no nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive para todos sempre. Amém. Meus irmãos, assim eu me despeço de vocês, agradecendo a Deus por tudo, pela presença dos irmãos, e quero lembrar aos irmãos que nesse período que nós estamos vivendo, não podemos estar fazendo cultos físicos, com todos reunidos. Nós estaremos hoje às 18h30, através deste mesmo canal de comunicação, através da rede social, fazendo um culto, uma live, um culto, trazendo uma palavra de paz, uma palavra de vida, uma palavra de esperança para todos os irmãos. Deus abençoe a todos, um domingo de paz, um domingo de bênção em todas as famílias. Deus abençoe.